Amigas e amigos, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, que show de horrores, hein? Que show de horrores. O comício, o 7 de setembro transformado em comício para essa figura inominável que está na presidência da República. E aquela multidão de gente que só pode ter um retardo mental. É uma tristeza saber que existem tantos brasileiros com esse nível de desenvolvimento intelectual, de compreensão das coisas, mas é verdade, né? As pesquisas mostram aí ele com por volta de 30%, 30 e pouco. É muita gente burra junto, né? Muita gente burra. E o constrangimento lá do presidente de Portugal? Agora eu pergunto, por que o presidente de Portugal se prestou a esse papel? Por que Portugal foi emprestar o coração de Dom Pedro? Não sabiam que eles iam fazer esse showmício? Não sabiam com quem estavam lidando? Aí o Marcelo Rebelo falava, não, porque os governos passam, mas os países ficam, e não sei o que, bababá. Olha, vamos dizer que fosse o contrário. Vamos dizer que fosse o contrário. O presidente do Brasil fosse a Portugal e lá fosse utilizado pelo presidente brasileiro para servir de boneco, né? Porque o papel do Marcelo Rebelo lá foi esse, boneco. Ficar lá no palanque olhando aqueles absurdos todos, aquele show de horrores, né? E o presidente do Brasil fosse para Portugal e um presidente português, candidato à reeleição, utilizasse, por exemplo, o Dia de Portugal para fazer apologia de si mesmo, fazer campanha política, falar que é imbrochável. Olha só, gente, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Esse cara deve se entupir de Viagra, bicho. Deve se entupir de Viagra. Esse tal de Bolsonaro, ele como aqueles brochas daqueles generais lá do exército dele, porque esse exército medíocre, essa corja de antinacionais, traidores da pátria, são o exército dele, não são o exército do Brasil. Não são as Forças Armadas brasileiras. É uma coisa lamentável, entristecedora. Aqui no meu canal tem aqui algumas figuras que aparecem aqui para fazer comentários. Comentários não, para fazer xingamentos, para falar absurdos. As pessoas não sabem escrever. As pessoas não sabem escrever. Escrevem coisas assim que você tem que ficar ali quase como um pesquisador de línguas antigas tentando encontrar qual é a tradução daquilo para o português. Falam absurdos, absurdo. Tem uma cidadã aqui, uma tal de Cris Dilane, olha só, uma pessoa com o nome de Cris Dilane. Que é isso, gente? Cris Dilane. E ela vem, toda vez ela vem, bom, ela está assistindo o meu canal, está dando visualização, mas vem para falar, diz que eu sou esquerdista. Ótimo, isso aí acertou em cheio, eu sou da esquerda mesmo. Sou da esquerda. Sou esquerdista com muito orgulho. Pessoas inteligentes são de esquerda. Raras pessoas inteligentes são de direita. Eu não vou dizer que não existe nenhuma, porque existe, mas são poucas. São poucas. Ainda mais na extrema direita é que não tem mesmo. Na extrema direita não tem ninguém inteligente. Aí fica falando do Brasil cristão, porque o Brasil é um país cristão, porque eu não sou cristão. Ah, também acertou, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. E o Brasil é um país laico. Mas eles querem... Uma das piores coisas que aconteceu no Brasil foi a ascensão dessas igrejas neopentecostais, entendeu? Esse comércio disfarçado de religião. Isso não é religião. Isso é comércio que reúne um bando de imbecis que querem ser enganados e são enganados. E seus líderes são ladrões da pior espécie, ladrões, bandidos, gente violenta que gosta de andar armada. Não é à toa que eles fazem campanha nas igrejas a favor do armamento das pessoas. Eu não vi líderes evangélicos, alguns talvez poucos que são de esquerda, mas eu não vi os líderes evangélicos, os grandes aí, né, falarem, reclamarem que quando o Bolsonaro falou que Jesus Cristo não comprou uma arma na época dele porque não tinha para vender.
Gente cristã, isso não é cristão, isso são os demônios. São demônios, 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 verdadeiros demônios. Se existem demônios, são essa gente. São essa gente que se transvestem de cordeirinhos, mas são demônios, fariseus demônios. Gostam de mostrar para as pessoas, olha aqui como é que eu sou um cristão, ando com a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja, fico rezando, mas nada. Você vê toda hora, aparece na televisão, aí pastores estuprando crianças, pastores desviando dinheiro, pastores fazendo os crimes mais absurdos. Toda hora, de estupro, então, é toda hora tem, né? E sabem que dá dinheiro. Você veja esse Gabriel Monteiro, esse ex-vereador aí que está tentando se candidatar, mas a candidatura dele parece que também foi travada junto com aquele outro, o fortão lá, o anabolizado, né? O anabolizado. Além de tudo, são tudo fake, né, cara? Porque o cara todo fortão de bomba. Aquilo ali é bomba. Tira a bomba dele, ele some. Ele some. Mas esse Gabriel Monteiro, esse cara aí que era ex-PM, aí fica fazendo apologia da coisa da PM, mas ele como PM foi um péssimo PM, um péssimo. Cheio de anotações, de transgressões disciplinares, né? Aí começou a ganhar dinheiro no YouTube, aí usava a coisa da PM, de ser PM, da farda da PM, para se alavancar mais no YouTube, mas abandonou o serviço de PM, fez acusações sem provas contra um coronel da PM, forjaram fotografia do cara para dizer que ele era amante de um cara que era um traficante, uma coisa absurda, bandido, né? Bandidão. Mas volta e meia falava, não, igreja, porque Jesus Cristo, porque não sei o quê, porque eu sou do Senhor, porque eu sou do povo de Deus, não sei o quê. Essa gente trabalha com a imbecilidade, com a ingenuidade elevada à 10ª potência dessa gente. E a ingenuidade tem um limite, tudo tem um limite. Ingenuidade tem um limite, ignorância sobre os fatos tem um limite. Passou de um determinado limite, não tem mais perdão. Não tem mais perdão. Então, essa gente que vota nesse povo, né, que vota nessas caras, que vão para essas igrejas, são tão ruins, são tão demônios como essa gente. São tão demônios como o Bolsonaro. Uma pessoa hoje que ainda defende Bolsonaro, então é tão nazifascista, tão demônio, tão ser das trevas quanto o Bolsonaro. Com certeza. Com certeza. Ah, não, ele é gente boa, ele está iludido. Não, peraí, gente, tudo tem um limite. Você não quer votar no Lula? Você não confia no Lula? Tudo bem. Fazer o quê? Né? Nem todo mundo pode enxergar as coisas. Mas não votar no Lula e votar no Bolsonaro, para não ter o Lula, votar no Bolsonaro, um miliciano que roubava dinheiro público com rachadinha, ele, a quadrilha da família dele, fazer essas transações com imóveis, aí milhões e milhões com imóveis, que incentiva o uso de armas indiscriminadamente pelas pessoas, que discrimina as pessoas pela sua orientação sexual, pelo seu sexo, pela sua cor da pele, por esse tipo de gente, de pessoa imbecilizada e corrompida como Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí vem essas figuras aí, como essa tal de Cris Dilane aqui, escrever aqui no meu canal, né? Aí ainda é a antiportuguesa, Cris Dilane da Thalissa da Silva Thalissa. O nome da mulher é uma coisa, mas o da Silva vem da onde, o da Silva? Ela deve achar que é o quê? Que o da Silva dela é norte-americano, alguma coisa assim. São, sabe, é gente de uma platitude, não é nem platitude, porque eles são, já é recôncavo, eles são para baixo, eles são abaixo do Planalto, eles são, né, depressão profunda, eles vieram lá das profundezas da Terra, com certeza. As pessoas estão me vendo falar assim, falando, pô, tu tá com raiva, eu tô mesmo, claro que tô. Vendo o que eu vi hoje, dessas comemorações, o cara transformar
a comemoração da data de formação, de aparecimento, formação não, de aparecimento no cenário internacional do Brasil como país independente, que ela transformar isso num palanque político para defender, né, ideias as mais arcaicas possíveis, defender sua candidatura política. Crime eleitoral, claro. E o presidente de Portugal participando disso. O presidente de Portugal participando disso lá, como um boneco lá do lado dele, lá, com aquela cara de paisagem. Porra, Portugal podia não ter vindo, mandasse fizesse como fizeram Angola e Moçambique, mandasse um cara de quinto escalão, porra. De quinto escalão, já para dar um recado mesmo. Foi a única personalidade, o único chefe de Estado, né, de algum nível, está aqui no Brasil. Você vê o descrédito e a falta de espaço que o Brasil tem no Conselho das Nações, fazendo 200 anos de independência, uma data redonda, importante. Nenhuma autoridade de peso importante, nenhum chefe de Estado de outro país veio aqui no Brasil, só de Portugal. Só de Portugal. Para quê? Para ser tratado da maneira como foi. Primeiro, colocado do lado do presidente, o presidente nem dava bola, nem falava com ele. Nem falava, praticamente não falou com ele ali, ficou ali, ficava em pé ali, que nem... Também não tem. O Bolsonaro o que você vai conversar com o Bolsonaro, rapaz? O que vai se conversar com o Bolsonaro? O Bolsonaro é uma besta humana, é um imbecil total. Entendeu? É uma besta humana. O que você vai conversar com ele? Mas aí ficou ali, aí depois botou aquele tal de Hang, esse bandido, esse louco, esse empresário louco bandido, cheio de dívida aí com o Estado, por isso que está ali chupando os pulhões do Bolsonaro para poder, para que o Estado não faça o que deve fazer com as empresas dele, cobrar as dívidas que ele tem com as empresas, investigá-lo, deve ter várias coisas aí que a gente nem sabe. Várias coisas que a gente nem sabe. Aí o cara se coloca ali. Quem é o cara? É uma autoridade? Não, um empresário. O Brasil tem milhares e milhares e milhares de empresários. Por que aquele empresário vai ficar ali entre as autoridades, entre o presidente do Brasil e o presidente de Portugal? Uma quebra total do protocolo, do decoro, de tudo. Das tradições, de tudo. De tudo. E aquele mar de gente com camisa de seleção brasileira, um mar de imbecis. De imbecis e gente ruim. Gente ruim. Gente ruim. Que apoia um cara desse. Olha, é de entristecer, gente. É de entristecer. É de entristecer muito. A gente precisa tirar esse monstro. Precisamos tirar esse monstro e esses monstrinhos que estão com eles e condená-los, julgá-los todos eles. Investigá-los, julgá-los e condená-los a todos eles. Começar por esses generais que estão aí junto com ele, esse Braga Neto, o Pazuello que saiu, esse Heleno, esse anão de jardim, general Heleno, esse Mourão. Esse Mourão aparecia lá atrás, né? Lá atrás, antes da campanha, antes de ser eleito, bem antes, lá apareceu aí o vídeo dele em reuniões da maçonaria. Os evangélicos deviam saber, deviam fazer propaganda disso, né, de como, mas eles são tão imbecis, cara, tão imbecis, que tudo aquilo que eles defendem, os seus líderes contrariam, agem exatamente o contrário, eles aceitam. Tem um jovem aí de direita, aí, um cara de direita, um outro retardado, mas que pelo menos vai lá. Agora ficou inimigo deles, né, porque eles brigam também. A sorte dos anjos é que os demônios brigam entre si. Né? Então esse jovem vai lá e fica fazendo a mesma coisa que eles gostavam de fazer, alguns dos caras do Brasil Livre, como é do Mamãe Falei, aqueles outros lá do MBL, do Movimento Brasil Livre, esse Gabriel Monteiro gostava de fazer isso, ficar perseguindo as pessoas e fazendo perguntas, né? Esse cara de direita fica lá atrás dos bolsonaristas fazendo perguntas para ele. Foi o que deu uma prensada no Bolsonaro lá, e o Bolsonaro tentou tirar o celular dele e tal, deu uma confusão danada lá. Mas fica inquirindo os caras sobre, vem cá, o Bolsonaro com o Centrão e tal, e eles não têm nem o que falar. Os bolsonaristas não têm nem o que dizer. Não falam nada, só xingam, né? Só xingam.
Outro dia teve, acho que foi lá no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fez lá, parece que uma homenagem ao Olavo de Carvalho. Aí um deputado lá botou uma máscara de burro. Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Os caras fazendo uma homenagem ao Olavo de Carvalho, um imbecil de um velho que se autoproclamava, primeiro era astrólogo, depois se autoproclamou filósofo, fazia a carreira dele no YouTube xingando palavrões, só falava palavrões, xingava as pessoas, fumando desbragadamente, tanto que morreu relativamente cedo, porque hoje em dia você pode viver até os 90 anos, até os 100. Pode viver até os 100 anos, mas o cara fumava, eu quando via, falei, pô, esse cara não vai durar muito tempo, e morreu. E morreu. E só de palavrões, tem gente que se diz séria, tem gente que é de família de intelectuais, como um rapaz aí da família do Janete da Fonseca, aí um aí que é comentarista, inclusive do UOL e tal. Eu não sei o que aquele cara tá fazendo lá, porque é um bobão de direita, um moleque que tem uma pinta na cara aqui, sabe? É porque é de família, né? De gente que teve um destaquezinho aí, então. Mas foi seguidor do Olavo de Carvalho, depois saiu fora. Mas aí se diz de direita, conservador de direita, liberal. Não sei se é liberal, conservador, esses caras não sabem nem o que são. Mas aí os caras lá no Rio Grande do Sul homenageando o cara, bicho, Olavo de Carvalho, bicho. Ai, é triste, cara. Eu estou duplamente entristecido. Entristecido pelo que estão fazendo com o meu país, o Brasil. Entristecido pelo papel do que o país, que eu também sou cidadão, dos meus antepassados, o que o seu representante veio fazer aqui, né? E para fazer esse papelão. Amanhã, dia 8, o presidente de Portugal vai fazer um discurso lá no Congresso. Vamos ver se salva a viagem, né? Esse discurso no Congresso. Vamos ver se salva a viagem. Agora vamos ver o que o Bolsonaro vai falar lá amanhã. Vamos ver o que o Bolsonaro vai falar lá amanhã. Mas é triste. Esse recado é que eu estou mandando para vocês aí em Portugal. Prestem atenção. Prestem atenção com a direita. Prestem atenção com a extrema-direita. Olha o que a extrema-direita faz nos países. Cuidado com esse cara, esse tal de André Ventura, esse racista. O Bolsonaro também era assim. Bolsonaro, mesma coisa, André Ventura, gosta de fazer, de passar a mão sabe? Fazer carinhozinho nas forças de segurança, se aproximar muito das forças de segurança, né? Fazer discursos inflamados falando um montão de besteiras. André Ventura escolhe aí uma etnia para atacar, né? Cuidado, hein, gente? Cuidado aí em Portugal. Vocês não sabem o que vocês estão. O que vocês estão chocando o ovo da serpente. Ainda mais com essa desgraça que está para acontecer na Europa agora, a extrema-direita vai pipocar na Europa inteira. Isso não é culpa do Putin, não, é culpa de vocês, europeus mesmos, das vossas lideranças, que estão aí afundando a economia de vocês mesmos, tudo em nome de uma ideologia que não é nem a vossa, é dos americanos, norte-americanos. E vão se arrebentar. E aí o que vai acontecer? Os institutos de pesquisa apontam. A extrema-direita vai crescer e vai ganhar eleições. E vai tomar os governos. E vai tentar contrariar essa loucura. Né? E vai se aproximar da Rússia. Mas aí a Rússia vai dizer que não. Ah, claro que sim. Não é um problema dos russos, é um problema de vocês, europeus. É triste. Mas é isso, gente. Vamos ver amanhã qual vai ser Vamos ver se o Marcelo Rebelo salva a viagem dele com um bom discurso lá no Congresso. Vamos ver que o Bolsonaro vai... Pelo menos o dia passou. Esse dia passou, né? Porque a gente aqui sempre fica esperando que ele vá fazer alguma loucura maior. Ele já cometeu crime eleitoral, isso escancarado, fazendo comícios, usando o 7 de setembro, usando as Forças Armadas para fazer comício, para fazer apologia do seu governo, de si mesmo. Fez lá em Brasília e fez aqui no Rio de Janeiro. Né? Usando a estrutura estatal, usou a TV pública para transmitir o seu discurso.
Coisas absurdas. Como é que um presidente da República fala essas coisas absurdas? E as pessoas se dizem cristãos e seguem. O cara falando em imbrochável, nem respeita as crianças. O cara fala fala em arminha, não respeita os valores cristãos. E vem esses cristãos de merda, esses imbecis, como essa tal de Cris Dilane, essa coisa com esse nome que eu... Coitada, deve ser uma pessoa das camadas mais desfavorecidas da população, né, que não teve acesso à educação formal mínima. E a gente tem que botar, apesar que isso não desculpa completamente, porque muita gente que não tem formação educacional mínima tem noção das coisas, tem noção. E muita gente que tem acesso não tem, né, não tem noção. Mas é isso, é uma tristeza. Mas pelo menos o dia está acabando e vamos partir para a vitória, vamos partir para a eleição, que é isso que importa. Viva a urna eletrônica. Um abraço, gente.